O doutor Ifeanyi, um médico nigeriano, ele fez a segunda dose da AstraZeneca e ficou muito feliz que a Europa já está permitindo a entrada de pessoas que têm as duas doses da vacina AstraZeneca. Mas quando ele foi comprar a passagem, para passar o verão na Europa, ele e a esposa dele, que já tinham feito em julho, início de julho, as duas vacinas da AstraZeneca, ele ficou sabendo que não seria permitida a sua entrada na Europa, porque a AstraZeneca que ele tinha feito a vacina era feita numa fábrica indiana e não a fábrica europeia, e eles consideram que essa fábrica indiana não mandou ainda toda a documentação para realmente ser validada como uma vacina efetiva. Eles querem alguns documentos referentes a controle de qualidade da fábrica indiana e, por isso, a AstraZeneca indiana também não está sendo aceita pela comunidade europeia. E a gente aqui no Brasil, grande parte da população fez a Coronavac, também não está sendo aceita ainda, porque eles têm um medo principalmente da variante Delta. E o que parece pelos estudos que a Coronavac não é tão potente ainda contra a variante Delta, tanto que o Chile, onde maior parte da população foi vacinada com a Coronavac, está recomendando uma terceira dose dessa vacina para se proteger contra a variante Delta. A variante Delta é uma variante que surgiu na Índia e já tem pelo menos 25 casos aqui no Brasil, que parece que a transmissibilidade dela é maior, a chance dela contaminar de uma pessoa para outra é maior, mas no Brasil alguns cientistas estão falando que ela vai ter dificuldade de se espalhar porque a variante brasileira, que é chamada de amazônica ou P1, também tem uma transmissibilidade, a capacidade de transmitir de uma pessoa para outra maior. E por isso talvez a variante Delta não seja um grande problema, porque ela não vai conseguir se espalhar tão bem quanto a P1, que é a maioria das infecções pelo coronavírus aqui no Brasil, que é pela variante brasileira. E é por isso que os brasileiros são muito mal vistos na comunidade mundial por causa dessa variante brasileira, que pode ser um grande problema quando ela começar a se espalhar na Europa, caso isso venha a acontecer. E eu quero saber de você, se você já foi vacinado, responde para mim aqui nos comentários qual foi a vacinação que você recebeu. Eu recebi a AstraZeneca na Europa, que eu estava em Londres, quando eu fiz as duas doses, e eu já fui imunizado. E a maior quantidade de pessoas que estão sendo imunizadas no Brasil estão sendo imunizadas pela Coronavac, que é a vacina que está disponível em maior quantidade, tá certo? Então responde para mim qual que você fez. Eu vou falar agora para quem deseja viajar para fora do Brasil. Tem alguns países europeus já estão permitindo, depois de mais de 1 ano e meio, já estão permitindo a entrada de pessoas de outros países que já receberam a vacinação completa contra essa infecção. E quais são as vacinas que estão sendo liberadas na comunidade europeia? Então, as que estão sendo liberadas são a da Pfizer, da Moderna, a AstraZeneca e qual é a quarta? A da Janssen, que é a Johnson & Johnson. Então, essas 4 vacinas já são liberadas na União Europeia, eles já consideram essas pessoas que tomaram essa vacina como imunizada. A Coronavac não é considerada imunizada, a Sputnik, que é uma vacina russa, também eles não consideram a pessoa como imunizada. E o órgão, que é o EMA, EMA, que é o órgão europeu de medicamentos, ainda está avaliando a condição dessas outras vacinas para poder futuramente aceitar ou não pessoas que realizaram imunização com essas outras vacinas. Então, por enquanto, a Coronavac nesse outro continente só é aceita em países como a Eslovênia e a Hungria. Então, se você fez a vacinação, a sua imunização com a Coronavac, você pode entrar na Eslovênia e Hungria, mas países como a França, Itália, Inglaterra, infelizmente você ainda não pode entrar, porque ainda está sob análise. E lembrando que essa variante Delta, que está um burbúrio aí, uma preocupação imensa na Europa com a variante Delta, ela também já chegou no Brasil, não mostrando tanta agressividade quanto ela mostrou na Europa, talvez pela
já a resistência de grande parte do povo brasileiro até pela variante brasileira, que é um pouco mais forte do que a maioria das variantes que estão presentes na Europa. Então, se você não se imunizou, é muito importante que você converse com o seu médico. A imunização é indicada, mostra benefícios, existem diversas vacinas, mas infelizmente no Brasil principalmente não tem como você escolher, vou esperar para vacinar com essa ou com aquela. É muito importante você vacinar o quanto antes possível e eu acredito que num futuro próximo essa vacinação seja até disponível para quem quiser fazer de forma privada, ou seja, quem fez uma Coronavac vai poder, de forma privada, vai estar disponível também para fazer uma AstraZeneca, se quiser, ou da Pfizer. Então, como todas as vacinas são disponíveis para vacinação, quando diminuir um pouquinho ou aumentar a produção da vacina ou diminuir a necessidade urgente dessa vacina, vão ser disponíveis. Então, se você tiver oportunidade de vacinar com qualquer vacina, eu acho, ao meu entender, que vale a pena fazer. Todas elas mostraram uma diminuição, principalmente do risco de mortalidade, e eu aconselho, no momento, todos os meus pacientes a fazerem isso. Eu sei que muita gente vai falar, mas que absurdo, porque não tem estudos comprovados, mas os estudos que já saíram mostram que é muito mais seguro você tomar a vacinação, mesmo com alguns efeitos colaterais que podem ser perigosos, mas que realmente são mínimas as chances de você ter efeitos colaterais graves. É mais seguro do que você ser infectado com essa infecção que é realmente muito perigosa e já tirou a vida de milhões e milhões de brasileiros. Então, muito cuidado com isso. Se vacine se você tiver a oportunidade o quanto antes possível, se já chegou no seu nível de idade ou se você tem alguma comorbidade, para se proteger e para diminuir a transmissibilidade, né, a capacidade dessa infecção de se espalhar. Então, se tiver alguma notícia nova, importante, ou se você quiser saber alguma coisa específica sobre esse problema mundial que a gente está vivendo, bota aqui nos comentários que eu vou procurar fazer vídeos para responder e tirar todas as dúvidas referentes a esse problema que a gente está vivendo, tá bom? Se você não se inscreveu ainda no meu canal, já peço para se inscrever, para deixar aquele like que ajuda muito o nosso canal a crescer e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Um grande abraço aqui do Dr. Gabriel, a gente se vê no próximo vídeo.